Ok, não. Obrigada, irmão, pelas oportunidades. Deus seja louvado por tudo, né? Amém. Deus Jesus. Não está dando para ouvir, não. Está sem som. Tá sem som aí, irmão? Ou é para alguns? Não, Tá agora sem está. som, alguém disse? Agora está tendo som. Sim? Tá bem. Tá bem. E agora cantarei grandes portões apelo que Deus Jesus, o Senhor dos tempos,
Amém. 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 Pode. Exatamente. Aqui já vai para 9h30, portanto, para nós é bem mais cômodo, né, participar dessa live, desse evento aí, mas eu creio que é de grande proveito, eu admiro a iniciativa dos irmãos aí do Ministério de Intercessão, da ASPAR, né, na pessoa da irmã Alexandra, Carmim, de todos os irmãos que estão aí participando, cooperando, porque esse tipo de iniciativa, hoje em dia, é muito importante para a nossa igreja, não é? Eu creio que está sendo de grande proveito o estudo do livro O Grande Conflito, porque a igreja necessita hoje atualizar, não é, o conhecimento sobre as profecias, passado, presente, futuro, e para aqueles que puderem beneficiar desse projeto, acompanhar as mensagens, eu creio que só vai ter a ganhar, porque isso fortalece a fé, não é? Nós precisamos hoje de base sólida para dar a esperança de nossa fé, não é? E, de acordo com o programa, como já foi mencionado, hoje nós devemos falar sobre o capítulo 17 do livro de Apocalipse, que é a esperança que infunde alegria. E como o hino que a minha esposa cantou, né, resta pouco tempo e a nossa esperança é desfrutar desse maravilhoso evento que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nota tônica desse capítulo é exatamente esse tema, né? A volta de Jesus, muito breve. Inclusive, a primeira frase do capítulo diz assim: uma das verdades mais solenes e, não obstante, mais gloriosas, reveladas na Escritura Sagrada, é a da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção. O plano da redenção tem durado aí, né, tantos anos, quase 6.000 anos, mas o que vai realmente fechar com chave de ouro o plano da redenção é a volta de Jesus para buscar o seu povo, o seu escolhido. E, queridos irmãos, nós, como povo remanescente, temos uma doutrina muito complexa, né, que envolve muitos princípios importantes. Nós pregamos o evangelho eterno, né, ou seja, o último evangelho a ser pregado à terra, e é rico em profecias, né, profecias algumas cumpridas, outras a cumprir, e outras ainda que irão ser cumpridas no futuro, mas nós estamos vendo o cenário do mundo hoje está realmente cada vez mais amadurecido para a volta do Senhor Jesus. Aqui na Europa, há uma inquietação muito grande por causa da guerra ali de Ucrânia e Rússia, que é aqui bem perto, mas agora estoura essa guerra também lá em Israel, né? Israel, ali a faixa de Gaza, que também tem uma influência muito grande aqui na Europa, e realmente a situação aqui é preocupante, né? Mas, no entanto, nossa atenção deve voltar para o que é mais importante para nós, como adventistas do sétimo dia, é a volta de Jesus.
Inclusive, um outro parágrafo desse capítulo diz assim: a doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e de novo levá-los ao paraíso. Maravilha, né? Nós podemos ter essa esperança, não é? E poder ter a certeza disso, né? Quando nós ouvimos e lemos as profecias e falamos dela, nos alimenta, não é? A fé nos desperta no coração o desejo de realmente estar de pé na volta de nosso Senhor Jesus e poder, não é, compartilhar das promessas que ele fez, né? Uma das promessas mais lindas que eu acho em relação à volta dele é quando ele mesmo diz, ele prometeu ao discípulo, diz assim o parágrafo aí do capítulo: quando o Salvador estava prestes a separar-se de seus discípulos, confortou-os em sua tristeza com a segurança de que viria outra vez. Diz ele: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria. Portanto, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo. Essa promessa que ele fez foi um grande conforto para os apóstolos, para os discípulos, que ficaram entristecidos com a sua partida, mas ele, além de prometer o Consolador que nós conhecemos, ele prometeu que ele mesmo voltaria. E é muito confortador quando nós lembramos que, quando ele ascendeu ao céu, essa promessa foi assegurada novamente, foi ratificada, né, por anjos. Diz assim aí o grande conflito: os anjos que por momentos se detiveram no Monte das Oliveiras, depois da ascensão de Cristo, repetiram aos discípulos a promessa de sua volta. Diz eles: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Atos 1:11, né, que foi lido aí. E o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de inspiração, testificou: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E ainda o apóstolo João, né, o profeta de Patmos, diz profecia: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Maravilha, né? Que nós possamos estar entre esses que também vamos poder contemplar, mas com o coração tranquilo, seguro de que ele vem nos buscar e poder ter essa certeza, não é, em nosso coração. Essa promessa já está praticamente com 2000 anos, mais ou menos, mas, mesmo assim, a realidade é o que nós lemos aí também nesse capítulo precioso, que diz assim: a vinda do Senhor tem sido em todos os séculos a esperança de seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que ele viria outra vez, iluminou o futuro a seus discípulos, encheu-lhes o coração de alegria e esperança que as tristezas não poderiam apagar, nem as provações empanar. Em meio de sofrimentos e perseguição, o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo foi a bem-aventurada esperança. E é também a nossa esperança, né? Hoje, como sendo a última geração, nós temos essa esperança, né? É interessante que nos dias dos apóstolos, apesar de que Paulo pregava intensamente e os demais apóstolos sobre a volta de Jesus, mas havia ali na igreja, numa das igrejas apostólicas, havia os saduceus que não criam na ressurreição. Eles esperavam que Jesus viesse logo e todos seriam trasladados. Mas, então, quando morria um irmão, principalmente a igreja de Tessalônica, era uma tristeza muito grande, porque achavam que era mais um que não veria Jesus e que não seriam ressuscitados. Mas Paulo protestou fortemente contra isso e ele, então, os exortou a crer que o Senhor Jesus viria. Inclusive, a serva do Senhor, comentando aí nesse capítulo do Grande Conflito, sobre esse aspecto, ela diz assim: quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem os seus queridos,
que haviam esperado viver para testemunhar a vinda de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição a ocorrer por ocasião do advento do Salvador. Então os mortos em Cristo ressurgiriam e, juntamente com os vivos, seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim, disse ele, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso foi maravilhoso para eles voltar a crer, né, a ter a certeza de que eles, mesmo que ele viesse a descansar no túmulo, poderiam ter a esperança de um dia serem ressuscitados. E nós encontramos que os cristãos nunca perderam essa esperança, né? Apesar da igreja ter passado por várias provações, vários sofrimentos, mas sempre permaneceu esta esperança no coração deles. E eu gostaria de citar aqui um outro pequeno trecho desse capítulo, que é importante nós comentarmos o que o capítulo 17 diz, para que os irmãos que estão assistindo, que vão assistir depois, não é, possam ter ideia realmente dessa esperança. Então, eu quero citar aqui um texto, diz assim, abrindo aspas, do calabouço, da tortura, da forca, onde santos e mártires testificaram da verdade, vem através dos séculos a voz de sua fé e esperança. Estando certo da ressurreição pessoal de Cristo e, por conseguinte, de sua própria, por ocasião da vinda de Jesus. Lutero declarou, convenço-me em verdade de que o dia do juízo não está para além dos 300 anos. É interessante quando eu li essa frase, porque ele não tem muito a ver com o contexto do adventismo, mas ele, quando diz isso, para além de 300 anos, ele fez uma provisão e uma previsão mais ou menos para aquilo que haveria acontecer quando vinha a mensagem adventista. Continuando o texto, diz ele, aproxima-se o grande dia em que se subverterá o rei da abominação. Outro, este velho mundo não está longe de seu fim, diz Melanchthon. Calvino manda aos cristãos não hesitarem, desejando ardentemente o dia da vinda de Cristo como o mais auspicioso de todos os acontecimentos. E declara que a família inteira dos fiéis conservará em vista aquele dia. Veja que são vários homens que marcaram, né, a época da nova dispensação, a pregação do evangelho, homens realmente tementes a Deus, muito embora não tinham conhecimento de toda a verdade, mas Deus tem uma verdade para cada tempo. Eles criam naquilo que aprenderam, que leram da palavra de Deus, e foram grandes pregoeiros da mensagem da volta de Cristo, né? Mas, meus queridos, em base do que nós temos visto acontecer, como já disse, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós compomos a última geração de cristãos, né? É a geração que vai presenciar a volta de Jesus, e eu sinto ainda mais segurança ao afirmar isso quando leio um pouquinho mais do capítulo aí, do grande conflito, que diz, a profecia não somente prediz a maneira e objetivo da vinda de Cristo, mas apresenta sinais pelos quais os homens podem saber quando a mesma está próxima. Jesus disse, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E o profeta do Apocalipse assim descreve o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento. Houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. Se esses acontecimentos não tivessem ainda ocorrido, irmãos, talvez eu ainda não estava assim, vacilando, pensando, será que vai vir mesmo? Será que isso vai acontecer? Mas, na realidade, é que esses sinais principais já ocorreram, né? Eles foram testemunhados, né, antes do início do século XIX, inclusive a serva do Senhor comentando aí, nesse capítulo sobre esse evento, ela fala do primeiro sinal, diz assim, em cumprimento dessa profecia ocorreu no ano 1755 o mais terrível terremoto que já se registrou, posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América do Norte. Foi sentido na Groenlândia,
nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega e Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída. E a pequena distância de Marrocos foi tragada uma aldeia de 8 ou 10 mil habitantes. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. Então, isso aqui foi terrível, foi um terremoto que ele foi reconhecido por toda a imprensa daquele tempo, por todas as pessoas e autoridades, que realmente era um sinal das profecias que Jesus havia dito que haveria de ocorrer. E interessante que aqui, em Lisboa, diz assim ainda o relato inspirado, em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido sobre o solo e, imediatamente depois, violento choque derribou a maior parte da cidade. No lapso de mais ou menos 6 minutos, pereceram 60 mil pessoas. Irmãos, veja que incrível, né? Não vou ler todo o texto, mas alguma coisa gostava de comentar. Um detalhe interessante, irmãos, que isso aconteceu num dia feriado, na verdade era um dia santo, né, para os católicos, e as igrejas estavam repletas de gente, e, no entanto, diz que pouca gente dessa escapou. E aqueles que não estavam dentro da igreja, que correram para as igrejas, bom, aqui eu estou seguro, a igreja aqui é uma construção forte, aqui é a igreja onde as pessoas rezam, mas, olha, foi um equívoco delas e, no fim, todas pereceram porque as igrejas foram realmente completamente destruídas. E, segundo o cálculo que a própria irmã White cita, calculou-se que 90 mil pessoas perderam a vida naquele dia fatal. Portanto, marcou realmente, não é, o primeiro acontecimento, que foi no dia 1º de novembro de 1755. Uma coisa que eu gostava de chamar a atenção dos irmãos, olha, 1755, portanto, agora, próximo dia 1º de novembro, vai fazer 268 anos esse primeiro sinal. Será que o plano de Deus vai demorar tanto assim para trazer Jesus aqui à Terra? Será que esse era o propósito, que o mundo ficasse na situação que está? Ele tem dado tempo de graça, meus queridos, mas esse primeiro acontecimento vai fazer 268 anos. E é interessante que, desde que eu me converti e que aceitei o movimento de reforma, fui do catolicismo para o movimento de reforma direto, na década de 70, eu me interessei muito nas profecias, gostava de estudar profecia, preguei muitas vezes sobre esses sinais que me impressionavam muito, mas nunca imaginava que um dia eu ia vir parar exatamente aqui no epicentro do terremoto, que é em Lisboa, não é? E, ao chegar aqui, eu pude, inclusive, sentir um pouco, apalpar alguma coisa desse acontecimento. Eu não sei se foi coincidência ou foi a propósito, né, que os irmãos me designaram falar desse capítulo, porque fala exatamente do grande terremoto de Lisboa, né, de 1755, e foi exatamente aqui. E, inclusive, eu tive oportunidade, não é, de visitar várias ruínas de Lisboa, porque a cidade foi, né, reconstruída mais em cima daquilo que foi destruído, né? Em Lisboa, quem quiser ter oportunidade, quando for agora, 1º de novembro, eles vão abrir esses acessos, a pessoa pode descer debaixo do solo do centro antigo de Lisboa e lá vai ver ainda ruínas, né? Destruição desse terremoto. E eu tive a oportunidade de visitar alguns monumentos, por exemplo, ali no centro de Lisboa, há uma grande igreja católica. Ao entrar na igreja, ao lado direito, você encontra, ao lado da porta, uma placa, não sei se é ouro ou se é metal, eu sei que uma placa dourada muito bonita, dizendo: esta igreja foi reconstruída em 1756, em decorrência da destruição do terremoto do ano anterior. Quando eu olhei para aquilo, eu falei: olha, glória a Deus, tantos anos eu prego essas profecias e admiro, né, todo esse acontecimento, e agora poder ver com meus próprios olhos, ainda há muitos indícios, né, daquilo
mas é interessante realmente. O acontecimento seguinte foi 1780, não é? Foi o escurecimento do sol e da lua, também foi uma coisa terrível, né? Jesus havia dito, Marcos 13:24, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E, no entanto, realmente foi um acontecimento que marcou, né, a sua data. E esse capítulo aí, então, comentando, diz: 25 anos mais tarde apareceu o sinal seguinte, mencionado na profecia, o escurecimento do sol e da lua. Único ou quase único em sua espécie pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que neles verificou, foi o dia escuro de 19 de maio de 1780. De inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis em Nova Inglaterra. Foi coisa terrível, né? E a irmã White cita aqui uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts. Nestes termos descreve o acontecimento. Pela manhã surgiu o sol claro, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e delas negras e ameaçadoras, como logo se mostraram. Chamejavam relâmpagos, ribombavam trovões, caindo leve aguaceiro. Temor e ansiedade, pavor, encheram gradualmente o espírito do povo. Mulheres ficaram à porta olhando para a negra paisagem, os homens voltavam de seus labores no campo, o carpinteiro deixava suas ferramentas, o ferreiro a forja, o negociante o balcão, as aulas eram suspensas e as crianças, tremendo, fugiam para casa. Os viajantes acolhiam-se à fazenda mais próxima. O que será? Inquiriam todos os lábios e corações. Dizia que um furacão estivesse prestes a precipitar-se sobre o país, ou fosse o dia da consumação de todas as coisas. É coisa, a descrição desse fenômeno também é extraordinária. Inclusive, a irmã White disse que o doutor Nathanael Fetter, pastor da igreja do Tabernáculo em Salem, dirigia cerimônias religiosas na casa de culto e pregava um sermão no qual sustentou que as trevas eram sobrenaturais, que era realmente sinal do fim do mundo. Então, nós conhecemos, né, diz o relato aí inspirado, que o dia 19 de maio de 1780 figura na história como um dia escuro. Nunca houve uma situação dessa. A irmã White cita os dias de Moisés, né, que de lá do Egito para cá, nunca havia acontecido uma situação dessa que ocorreu em 1780. E o terceiro acontecimento, que também não é menos importante e muito impressionante, foi a queda das estrelas, né? Como diz, na verdade, não foram estrelas, sim, uma estrela que caísse seria bastante para destruir toda a Terra, mas foi uma queda de meteoritos que pareciam estrelas cadentes, estavam caindo do céu, né? Numa expansão muito grande, especialmente na América do Norte e outras regiões ali perto. Essa foi em 1833, né? Foi um fenômeno extraordinariamente belo, impressionante, mas este acontecimento é citado no capítulo seguinte do Grande Conflito. Não vamos aí tomar a vez de algum colega que vai comentar sobre o capítulo 18, né, do Apocalipse, não, do Grande Conflito. Lá está a queda das estrelas, foi um fenômeno extraordinário, mas que nós precisamos ter em mente que, apesar de não ser revelado o dia, a hora da vinda de Jesus, ele não nos deixou sem evidências, né? Bem claras, indícios bem claros, especialmente outros têm acontecido nos nossos dias, de que realmente ele haveria de vir após esses acontecimentos, né? Aí, já indo mais para o final do capítulo, diz o Espírito de Profecia: Cristo ordenara a seu povo que atendesse aos sinais de seu advento e se regozijasse ao contemplar os indícios de seu vindouro reino. Quando essas coisas começarem a acontecer, diz ele, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele indicou a seus seguidores as árvores a brotarem na primavera e disse: quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vis acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto.
o céu não conta tempo, né, irmãos? Imagina esse terceiro acontecimento em 1833, né? E Jesus diz, quando ocorrer essas coisas, saber que o reino de Deus está perto. Olha que paciência, né? Paciência. Isso, inclusive, influenciou muito a Guilherme Miller e os pregadores adventistas, né? Porque eles viram, olha, realmente Jesus vai vir porque já cumpriu, né, os 3 acontecimentos mais importantes. Mas, no entanto, olha, quanto tempo nós temos aí, não é? Esse dia estava falando na igreja sobre juiz investigativo, 179 anos que Jesus está intercedendo no santuário. Imagina, né, tempo de graça, de paciência que Deus nos tem dado, e nós precisamos realmente sentir a necessidade de nos preparar, porque Jesus disse que seria como no dia do dilúvio, né? De repente, não creram, escarnecer de Noé, não deram a mínima importância à sua mensagem, uma arca daquele tamanho que havia milhares de pessoas, salvo só ele e a sua família, mas veio, o acontecimento veio, e no tempo certo, na hora certa, com Deus não há atraso, nem tardança, e nem adiantamento também. Então, a vinda de Jesus será tão certa como a sua primeira vinda, não é? Aí o capítulo comenta, quando o Salvador indicou a seus seguidores os sinais de sua volta, predisse o estado de apostasia que havia de existir precisamente antes do seu segundo advento. Haveria, como nos dias de Noé, a atividade e a agitação das ocupações mundanas, da procura de prazeres, comprar, vender, plantar, edificar, casar e dar-se em casamento, com ouvido de Deus e da vida futura. Será que é esse o quadro do nosso mundo hoje? Não é? Isso aqui é um quadro ao vivo e a cores da nossa sociedade hoje, do nosso mundo, da humanidade. Portanto, meus irmãos, nós vejamos que realmente estamos aí vivendo no final do tempo. E a mensagem de Jesus para nós é: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de sombrio e de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós o tempo da vinda de Cristo. Devemos, portanto, estar atentos, porque nós vivemos no tempo da restauração de tudo. Vivemos no tempo da restauração de tudo, conforme nós podemos ler em Atos, e a irmã White diz, em torno de sua vinda agrupam-se as glórias daquela restauração de tudo de que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Irmãos, nós somos um movimento de reforma. Estamos vivendo no tempo de restauração e nós não podemos estar distraídos. O mundo está completamente indiferente, cada vez mais ideias vão distanciando o povo do céu, de Deus, da vinda de Cristo, mas nós temos que pregar essa mensagem às almas sinceras. Não pode ser como a primeira vinda de Cristo, quando os magos chegaram em Jerusalém perguntando, olha onde está a criança que nasceu, o Messias. Quem é que dava informação? Nem os sacerdotes, nem os judeus, ninguém. A indiferença é total. O próprio Herodes chamou, olha, velho, chama lá os sacerdotes que eu quero saber dessa coisa. Ele sabia explicar, sim, só que estava tão indiferente, não imaginava nunca que seria naquela altura. Hoje, vivemos uma situação tal e qual. As igrejas só pregam a teologia da prosperidade, e olha, fica tranquilo, você vai salvo, você ajuda a igreja e o milagre vai acontecer. Irmãos, estão vivendo uma época muito perigosa em que precisamos, além de viver a mensagem, pregar para aqueles que ainda estão totalmente indiferentes e precisam ser salvos. Porque no meio de todas essas pessoas existe alma sincera, mas estão ali dentro de um contexto que elas não sentem assim, ameaçadas, não sentem o perigo que estão vivendo nessa época agora. E precisam ser encontradas e advertidas, né? Nós não podemos correr esse mesmo risco, né, como a última geração, né, porque diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores de Lu, comiam, bebiam, casavam, davam casamento, até que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, está escrito, que nós possamos tirar especial lições, né, desse capítulo. E a pergunta que se põe, irmãos, estamos nós, de fato,
esperando a Jesus para qualquer momento. Nós oramos muito, pedimos sempre, mas às vezes pedindo de uma forma tão formal, estamos preocupados com nossos negócios, com estudos, com viagens, com casamentos, com empreendimentos da terra, mas pouco realmente pensamos na vida eterna. E Paulo diz: pensar nas coisas de cima, né? E o grande conflito, comenta já partindo para a conclusão, é para os que o esperam que Cristo deve aparecer a segunda vez. Para o que esperam, não é para aqueles que pregam apenas. Que Cristo deve aparecer a segunda vez sem pecado para a salvação. Semelhantemente às novas do nascimento do Salvador, a mensagem do segundo advento não foi confiada aos dirigentes religiosos do povo. Eles não haviam preservado sua união com Deus, recusando a luz do céu. Não eram, portanto, do número descrito pelo apóstolo Paulo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Irmãos, que Deus nos ajude a realmente ter esse pensamento em nosso coração e lembrar que a igreja tem o seu papel, não é? E diz a serva do Senhor: a menos que a igreja siga o caminho que ele abre à providência, aceitando todo o raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Então, essas verdades para nós são fundamentais. E, concluindo, o último parágrafozinho, ela diz: na rochosa ilha de Pátimos, o discípulo amado ouve a promessa: certamente cedo venho. E em sua anelante resposta sintetiza a prece da igreja em toda a sua peregrinação. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Deve ser essa a nossa oração constante. Amém. Amém. Amém.